Na última aula a gente viu o equivalente TVNAN, que é um método de a gente simplificar um circuito linear por uma fonte de tensão e uma resistência de saída associada. Então, a nossa resistência de TVNAN e a tensão de TVNAN, VTH. E na aula de hoje a gente vai calcular qual é a situação de máxima transferência de potência de um circuito linear, então, que a gente pode simplificar, por exemplo, pelo um equivalente de TVNAN, tá? E qual que é a carga, então, que vai gerar essa máxima transferência de potência do circuito linear para carga. Tá? Esse par, então, carga e equivalente de TVNAN, na perspectiva de máxima transferência de potência. Eficiência na transferência de potência. Tá? Qual que é a motivação? Tá? Que a gente quer que nas três fases do fornecimento de energia, ou seja, na geração, transmissão e distribuição, sejam eficientes, tá? Porque a gente tem perda em cada uma dessas fases, tanto na geração como na transmissão e na distribuição de energia elétrica, ou seja, lá na usina onde ela é gerada, na transmissão e depois na distribuição dos grandes centros, a gente tem a manipulação dessa energia em transformadores, a gente tem perda nas linhas, né, pelo aquecimento, pelo efeito Joule nas linhas de transmissão, e a gente tem esse interesse então de que o máximo do que for produzido, né, e transmitido, distribuído, seja fornecido às cargas, a quantidade máxima possível. Então, a gente tem essa necessidade tanto na transmissão de energia na parte da distribuição, mas também em sistemas de comunicação, em instrumentação, onde a gente tem sinais com pequenas amplitudes e a gente quer que a maior parte possível seja transferida para a carga, para o sistema de medição, na transmissão de dados, para não ter perda por conta de ruído também, para o ruído não ficar muito próximo do sinal elétrico, para não ter superposição entre ruído e sinal, perda de informação, né, evitar a perda de informação. Então a gente quer transferir ao máximo a potência ao receptor, tá? Ao que a gente chama de carga. Então a gente pode utilizar então a partir do equivalente TVNAN, tá? Que a gente viu que a gente pode simplificar qualquer circuito por um equivalente de TVNAN. Então, pela sua tensão VTH e a resistência RTH, a gente vai analisar então qual é a máxima transferência de potência para esse circuito para uma carga variável. Tá? Então, a potência para a carga RL a gente pode calcular por I ao quadrado vezes RL. Só que a corrente I é justamente VTH sobre RTH mais R. Eles estão em série, RL. Tá? Então eu substituo aqui essa I por essa expressão, eleva ao quadrado vezes RL. Tá? O que acontece com a potência na carga? Tá? Para uma carga com resistência zero, essa potência aqui ela vai tender para zero. Tá? E a partir do momento que a carga tende para infinito, a corrente tende a zero e a potência tende a zero. Tá? Porque quando a carga é um curto, a tensão tende a zero, aí a corrente vai ser finita, então a carga vai para zero. Quando a corrente quando é um circuito aberto, o que acontece? A corrente tende a zero, a tensão vai ser finita, não tem como ter uma tensão ou uma corrente infinita, então a potência tende a zero. Então ela tem esse comportamento aqui, o gráfico, se a gente plotar o gráfico da potência por RL, tá, por uma tensão fixa e por um RTH finito também fixo, a gente vai ter esse comportamento, a potência cresce e depois ela cai. Então o que a gente tem que encontrar é esse valor aqui de máximo da curva, que é justamente onde a derivada dessa função é igual a zero. Então a gente vai derivar a potência na carga pela resistência igualar a zero. Para isso a gente tem essa expressão aqui e a gente vai ter que derivar utilizando a regra do produto. Então, se a gente tem uma
Do produto não, da divisão. Se a gente tem uma função f e uma função g, a gente pode calcular a derivada, então, fazendo a função g vezes f' menos fg' dividido por g ao quadrado. Tá? É isso que eu fiz aqui, então, pela derivada aqui, tá? pela essa expressão. Então, eu apliquei, aqui eu tenho a função ao quadrado, né, discriminando os termos. Depois, o que eu faço? Eu aplico a derivada, tá? Que vai gerar então VTH, a derivada desses termos aqui. Eu faço a regra da divisão na derivada e eu fico com esses termos aqui: RTH mais 2RTHRL mais RL ao quadrado menos 2RTHRL menos 2RL ao quadrado. Então dá para cortar esses termos, tá? E o que eu vou ter é RTH ao quadrado menos RL ao quadrado igual a zero. Ou seja, a máxima transferência de potência ocorre quando a nossa resistência na carga é igual à resistência de Thevenin. Tá? Nas próximas áreas vocês vão estudar impedâncias, o conceito de impedância, que é quando vocês trabalham, além de resistências, tem indutores e capacitâncias, onde a impedância tem uma parte real, que é a resistência, e uma parte imaginária, que é a reatância, que é um termo que vem de capacitores e indutores relativo ao avanço ou atraso de fase. Então, vocês vão trabalhar com números complexos para trabalhar com magnitude e também fase de um sinal, porque o resistor ele apenas relaciona a tensão e a corrente na sua magnitude, ou seja, tu tem uma relação linear em magnitude, mas quando a gente trabalhar com indutores e capacitores, a gente vai ter uma relação tanto em magnitude, mas também na fase de um sinal, ou seja, um sinal de tensão pode ter uma defasagem, ou seja, uma diferença de fase para um sinal de corrente. Tá? Quando a gente trabalhar com elementos com capacitores e indutores, e aí a gente vai trabalhar com o conceito de impedância, onde a transferência de potência se dá pelo conjugado da impedância. Ou seja, eu tenho a máxima transferência de potência quando na minha carga eu tenho o conjugado da impedância equivalente. Tá? Só para trazer adiantar um pouco esse assunto, que vocês vão ver mais detalhes nas próximas áreas, mas é o mesmo paralelo, tá? Quando a gente trabalha com resistências. Se tu tem apenas resistências, a máxima transferência de potência ocorre quando tu tem a mesma resistência equivalente na carga, é o ponto de máximo. E se tu tiver impedâncias, ou seja, na grande maioria dos circuitos, né, quando tu tem resistores, capacitâncias, indutâncias, a máxima transferência de potência ocorre quando tu tem a impedância conjugada na carga em relação à impedância de Thevenin. Tá? Mas por enquanto vamos nos preocupar apenas com as resistências. Então a gente tem essa igualdade aqui. Quando RL for igual a RTH, a gente está na situação de ponto máximo da curva de potência, tá? Em função da resistência de carga. Então, dá para calcular esse valor aqui, ó. Substituindo então o RL por RTH, tá? Já que eles são iguais, o que a gente consegue verificar? Que a potência máxima que a gente vai poder transferir para a carga é a tensão VTH ao quadrado sobre 2RTH ao quadrado vezes o RL. Por quê? Porque potência é I ao quadrado vezes R, tá? RL. Se eu substituo RL por RTH, eu vou ficar com essa expressão aqui, e a corrente é VTH por 2RTH, no caso de potência máxima. Então eu tenho, simplesmente posso cortar um RTH, eu fico com VTH ao quadrado sobre 4RTH. Essa então é a expressão já simplificada da potência máxima. Então, sabendo o VTH e o RTH, eu consigo verificar qual vai ser a potência máxima que eu vou entregar para o meu circuito, na situação, então, aonde isso ocorre, que é quando RL é igual a RTH. Tá? Então, apenas com o equivalente de Thevenin, só com esses dois parâmetros eu já sei qual é a carga que vai me gerar a maior transferência de potência
e eu sei qual é o valor dessa máxima transferência de potência. Então, o circuito, né, essa técnica de análise pelo equivalência de Thevenin é muito importante também por conta disso. Tá? Então vamos dar um exemplo. Tá? Determine o valor de RL que resulta em uma potência massa transferida para RL. Nesse caso, qual é a porcentagem de potência fornecida pela fonte que chega ao RL? Então, primeira coisa, o RL vai ter que ser igual a RTH, tá? Por ter a máxima transferência de potência. Então, como é que eu calculo o RTH? Eu eliminei a fonte independente e abri o circuito no ponto AB. Daí ficou só esses dois resistores em paralelo, eu fiz o paralelo, deu 25 ohms. Então esse é o valor da resistência. Tá? E o meu VTH, eu também posso calcular ele, de que maneira? Abrindo o circuito, tirando então essa carga, e calculando a tensão de circuito aberto, que é o divisor de tensão, 300 volts. Tá? Então eu tenho 300 volts, 25 e o RTH. Tá? Bom, outra maneira que eu posso fazer para resolver, tá? Aqui eu apliquei o equivalente de Thevenin, mas eu posso encontrar já o circuito equivalente fazendo as transformações de fonte. Eu falei para vocês, dá para utilizar aquelas técnicas de encontrar a equivalência de Thevenin ou ir aplicando transformação de fontes até ficar apenas com uma fonte e uma resistência. Daí, se for fonte de tensão, é equivalente de Thevenin, se for uma fonte de corrente, é o equivalente Norton, que é esse caso aqui. Então eu posso dividir 360 por 30, encontrar a fonte de corrente, só que daí eu tenho que colocar a resistência em paralelo, e depois eu multiplico 125 por 25, que é o paralelo de 30 com 150, e eu tenho aqui 325, que são justamente os valores, né, obtidos aqui. Então, supondo que o RL igual a RTH, eu consigo calcular a máxima transferência de potência, tá? E a potência máxima, que é o VTH dividido por 4RTH, ou seja, 900 watts. Tá? A pergunta aqui, nesse caso, qual a porcentagem da potência fornecida pela fonte 360 que chega a RL? Então, para eu ter essa informação, primeiro eu tenho que calcular qual que é a potência na fonte de 360 volts. Tá? Então, como é que eu vou fazer para calcular isso? Tá? Quando eu tenho uma a percentagem da potência para a fonte, quando RL igual a RTH. Então eu tenho que calcular justamente essa tensão aqui. Né? Eu tenho que calcular justamente a potência nessa fonte aqui. Para isso eu preciso da corrente nesse caso. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma carga de 25 ohms. De 25 ohms. E eu tenho um circuito equivalente aqui nos pontos A e B. Quando eu fiz a simplificação do circuito, eu consigo calcular aquela tensão VAB já utilizando esse equivalente Thevenin, porque eu tenho esse circuito aqui e eu fui transformando por um equivalente. Eu mantive os dois terminais, terminal A e B. Então, eu consigo verificar aqui pelo equivalente Thevenin que essa tensão VAB é igual a 150 volts. Então, daqui para cá eu tenho 150 volts. Certo? Então, se eu tenho 150 volts, porque aqui vai ficar 150 em paralelo com 25, vai dar um valor menor do que 30. Então, eu vou ter 150 nesse paralelo aqui e vou ter o restante, que é 210 em cima do resistor de 30 ohms. Tá? Se vocês calcularem aqui, colocarem 25 ohms e fizerem o paralelo, fazer o divisor de tensão, vão ver que vai dar os mesmos 150. Só que dá para fazer essa análise direta pelo divisor de tensão do equivalente de Thevenin, porque eu mantive os terminais A e B, né, na minha análise, então eu consigo calcular essa tensão. Eu não excluí eles do meu circuito.
Então a corrente vai ser 360 menos 150 dividido por 30. Essa é a corrente que passa nesse resistor e é a mesma corrente que passa na fonte. Deu igual a 7. A potência da fonte ela tem o sinal negativo porque a corrente sai do mais, né? Então a gente considera que elementos ativos convencionalmente têm potência negativa, enquanto que em elementos passivos, quando a corrente entra no mais, o sinal é positivo. Então vai ser 360 vezes 7 dá menos 2.520. Desses menos 2.520, tá? Se a gente for fazer a análise por módulo, 900 watts são entregues para carga. Então, 900 de 2.520 vezes 100% dá 35,71%. Então, 35,71% é o máximo da potência que eu consigo transferir dessa fonte para a carga, porque as demais a gente vai ter, né, nos outros elementos perda de energia, perda de potência. Então, o restante, né, o que está faltando, foi consumido nesses resistores de 30 e de 150 ohms. Tá? Dá para fazer o balanço de potências e verificar aqui. Se somar a potência consumida no resistor de 150 ohms e de 30 ohms, somada com esses 900, vai dar mais 2.520, porque o somatório, né, do balanço de potências tem que ser igual a zero em um circuito. Bom, um exercício com fonte dependente, né, que se torna um pouco mais interessante, é determinar o R que permite o circuito fornecer a potência máxima aos terminais A e B, para máxima transferência de potência. Então a gente vai ter que novamente encontrar o RTH, tá, para calcular qual que é esse resistor. Tá? Eu até tenho resolvido aqui no PDF, vou mostrar, explicar essa resolução. Tá? Como é que eu vou fazer para encontrar o meu RTH? Então, voltando lá para o exemplo, tá? Eu tenho que primeiro eliminar as fontes dependentes, então aqui vira um curto-circuito. Tá? E aqui também vira um curto-circuito. Eu boto uma referência para auxiliar a minha análise. Eu tenho meu 0 volts de referência. Eu costumo colocar sempre na parte de baixo do circuito. Tá? E pela aula anterior a gente viu que a gente tem que inserir uma fonte com determinada magnitude para calcular a corrente. E daí a resistência equivalente vai ser a tensão pela corrente. Então essa tensão inserida, que eu posso chamar de V0 pela I0. Eu coloquei esse valor aqui de 20 volts, tá? Mas pode ser qualquer valor. Eu imaginei que poderia auxiliar o cálculo aqui por ter esses resistores de 4 ohms. No fim até ficou números quebrados, mas enfim. Daria para colocar outros valores aqui, botar 4 volts, 10 volts, enfim, o que vocês desejarem. Como a gente viu, é linear, então só vai mudar a proporção, mas a corrente vai mudar junto e essa resistência equivalente vai ser a mesma. Então eu tenho esse ponto aqui mais ou menos Vx, como eu coloquei o meu ground aqui, nesse ponto eu tenho Vx, subiu Vx, tenho a minha tensão de 20, daqui para cá eu também tenho o ground, porque é um curto, né? Fechei o curto na fonte, aqui também tem os ground, sobe 20, eu tenho 20 nesse ponto aqui. Aí eu posso utilizar a lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, tá? O nó Vx, e eu vou ter Vx menos 0 dividido por 4, mais Vx menos 0 dividido por 4, mais essa outra corrente, Vx menos 20 dividido por 4 é igual a 0. Eu botei todas as correntes saindo. Aqui eu calculo Vx. Vx deu 6,667. Agora, sabendo Vx, é bem simples. Todas as correntes aqui eu desenhei entrando. Então, a soma de IO mais I2 mais I3 é igual a 0. Eu só tenho que calcular I3 e I2, e daí eu consigo verificar que o IO vai ser menos I2 menos I3. Para calcular I3 é Vx menos 20, desculpa, I2, Vx menos 20 sobre 4, e I3 vai ser a tensão nesse ponto, menos 20 dividido por I3. Se aqui embaixo é 0, é o meu ground, ele vem até aqui por um fio, eu tenho 0 ainda. Vem até aqui por um fio, eu tenho 0 ainda. E eu tenho uma fonte dependente que é
Vx, sobe Vx, então esse ponto aqui também é Vx. De um lado do resistor eu tenho Vx, do outro 20. Para eu saber a corrente que vem desse lado para cá, vai ser Vx menos 20 dividido por 4. É a corrente 2. Vx eu já calculei. Então eu tenho aqui. Vai dar menos 4 terços, menos 4 terços. Soma as duas, dá 6,667. Essa é a corrente I0. O meu RTH vai ser 20 dividido por 6,667, ou seja, 3 ohms. Tá? Então, encontramos a resistência RTH para a máxima transferência de potência. Tá? E o que fica agora para vocês fazerem, tá, é determinar qual é o R0 para que a potência dissipada nele seja de 250 watts. Tá? Então aqui não é mais um exercício de máxima transferência de potência, tá? É mais para verificar como vocês fariam para simplificar esse circuito, para ter a equivalência de Thevenin e encontrar qual é o resistor que vai gerar essa potência dissipada. Certo? Então fica de atividade, a gente discute isso na próxima aula. Bons estudos!